Olá pessoal, hoje nós estamos chegando aqui na 14ª aula e eu digo para você que esta aula vai ser uma das aulas mais gostosas e mais importantes de todo esse curso online que você está fazendo. Tenho certeza que a partir de agora você vai ser um outro motorista, porque eu entendo que depois que o motorista entende como utilizar e como atua a inércia e a força da gravidade, ele muda o jeito de dirigir. Porque os motoristas já estão no limite da economia no seu acelerador. E você agora vai tirar o máximo dessa economia utilizando a inércia e gravidade. Nós já vimos das outras aulas o quanto que isso interfere no seu dia a dia. E nós vimos, e eu provei para vocês que tem motorista aí tirando 700 mil quilômetros por mês só na inércia e na gravidade. Por isso que, a partir de agora, você vai ser um motorista que vai andar com muito mais segurança e com muito mais economia, administrando as forças a seu favor. Conheça a inércia e a gravidade e dirija com muito mais segurança e economia. Vamos ver isso como funciona agora. Como nós já falamos na aula anterior, quais são as forças que atuam diretamente no veículo? Inércia, força da gravidade, resistência do ar, resistência a rolamento, a força centrípeta e a força do atrito. Essas são as principais forças que atuam diretamente no veículo. Aqui nós vamos falar mais sobre a força da inércia e gravidade. As outras forças nós falamos na aula anterior. Lembra disso? Nesta etapa, o que acontece? Em cada ponto da sua situação, você vai ter as forças a seu favor ou contrária. Então, por exemplo, numa reta, eu posso trabalhar com a força da inércia ao meu favor, mas eu tenho a força do rolamento e a força da resistência ao ar contra a minha velocidade. Uma outra situação é quando eu estou numa subida. Eu tenho a força da gravidade puxando você para trás, tenho a força do atrito e a força do rolamento contrário à sua subida. E uma das variáveis que eu tenho aqui, o que é? A minha inclinação e peso. Quanto mais inclinação eu tenho, mais a força da gravidade te puxa para trás. Quanto mais peso eu tenho, mais a força da gravidade te empurra para trás. E assim sucessivamente, e nós vamos ver ao longo desta aula o quanto que vai ser proveitoso para você utilizar essas forças. O que é a força da inércia? A força da inércia, nós vamos trabalhar ela em 3 pontos. Em repouso, quando você muda a direção, e em movimento. Dá uma olhada aqui e você vai entender agora como que é a força da inércia. Porque ela está atuando junto a você desde quando você foi criança. Então, a todo momento, você já estava interagindo com a força da inércia. Quando você estava jogando bola, você tinha que imprimir uma força para essa bola se deslocar de um ponto para o outro. E se eu não tivesse nenhum atrito, essa bola ia ficar rolando eternamente. Mas com o atrito da grama ou da terra, ela parou em algum lugar. E aí o Isaac Newton começou a analisar esta força e nos trouxe aí muitas informações. Então, como eu falei, nós vamos trabalhar com ela em 3 pontos. Observe cada ponto, como que ela atua. Imagine agora você como motorista, como passageiro ou como carga. Nesses 3 pontos também ela vai atuar. Então, neste caso aqui, ó, você estava em repouso e quando o ônibus se movimentou, você teve que controlar a força da inércia para você não cair. Então, isso funciona com os passageiros do seu ônibus e funciona também com a sua carga, dependendo da carga que você tem. E nós vamos ver mais à frente, em detalhes, cada um ponto deste. Em repouso, você muda rapidamente e ele não mexe no lugar. A inércia na direção, toda vez que você alterar a sua direção, a inércia vai ter influência no seu veículo, em você ou na sua carga. Isto que é importante você entender agora
Por isso que a mudança de direção não pode ser muito brusca. Este movimento, o que acontece? Você precisa administrar este movimento em aceleração ou em desaceleração. Só assim você vai conseguir, e por isso que a gente fala, fazer sempre uma aceleração suave e uma desaceleração planejada para você evitar trancos aí na sua carga ou no seu passageiro. Todo momento a inércia está atuando no seu dia a dia e no seu veículo. Basta você começar a entender agora como essa força pode estar a seu lado a todo momento e você administrar ela a seu favor. Eu vou ter uma resistência contrária e uma força aí atuando para frente. Então vamos entender o que é essa tal da inércia. Então esta é a primeira lei de Newton, que diz que um corpo parado em sua razão da inércia, ele vai permanecer parado até que uma força atua sobre ele. E ele começou a se deslocar, ele vai continuar se deslocando até que uma outra força haja ao contrário, parando este objeto. Vamos entender como essa força pode atuar no seu veículo e como você vai administrar isso no seu dia a dia. Então nós vimos lá que quando você tem uma lei da inércia atuando em repouso, quando eu tenho um movimento e tiro você desse repouso, você tem que administrar esta força. A mesma coisa quando eu estou a 60 km por hora, você está a 60 km por hora e toda vez que eu variar essa velocidade, essa força vai atuar em você ou na sua carga ou no seu veículo. É assim que a inércia em movimento ou parado atua. E como é que você vai utilizar e administrar ela no seu veículo? Vamos entender com mais um detalhe como é essa força da inércia. Então vamos chamar a inércia. Inércia, vem aqui que nós vamos entender agora juntos esta força. Vou colocar 3 sacos de cimento e vou começar a rodar com esse carrinho. Naquela primeira força que você faz com o carrinho, o que acontece? Você faz um esforço grande, depois parece que ficou mais leve. Por que acontece isso? Porque você teve que tirar esta massa de repouso, teve que fazer uma força. Depois que ela começou a deslocar, ela ficou mais fácil. Então aqui já vai a primeira dica para você. Quando o seu veículo está parado e você precisa iniciar o seu deslocamento, você precisa tirar esse veículo da inércia. E aí, qual que vai ser a minha ação? Eu vou ter que usar a marcha mais forte num giro mais baixo, para não comprometer o meu trem de força e a minha embreagem. Por isso que você vai sair suavemente, porque neste momento você imprimiu uma força muito grande. Depois você pode pular uma marcha, porque o veículo já está em movimento, a inércia dele já está numa outra posição. Então já fica a sua primeira dica, como você vai administrar a força da inércia. Dando sequência agora na inércia em movimento. Vamos utilizar o mesmo exemplo dos 3 sacos de cimento. Eu me desloquei tranquilamente, certo? Mas agora eu quero dificultar um pouco mais. E eu quero colocar um tijolo aqui e vou fazer o mesmo trajeto com o meu carrinho com o saco de cimento. E aí ele vai encontrar esse obstáculo. Aí eu pergunto para você, quando ele encontrar esse obstáculo e mudar a velocidade, quem vai derrubar o saco de cimento? É o tijolo? Ou a pessoa que estava conduzindo o carrinho? Ou a inércia? Se você falou que é o tijolo, está errado. Porque foi a inércia. O tijolo, na verdade, o que ele fez? Ele só variou a velocidade que o carrinho estava. Vamos entender um pouco mais com esse detalhe. Vamos pensar de uma outra maneira. Vou fazer novamente esse trajeto, só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar um cinto
e vou fazer o mesmo trajeto. E a hora que eu tiver essa mudança de velocidade, o que vai acontecer? O saco de cimento não vai cair, por quê? O cinto segurou o saco de cimento. Olha que dica bacana. Você agora vai usar o seu cinto de segurança e também vai orientar os seus passageiros a usar o cinto de segurança por causa da inércia. E sempre você tem que estar com o cinto de segurança, porque a qualquer momento você pode ter uma mudança de velocidade brusca e você pode estar envolvido num acidente. Então vamos dar uma olhada como você pode se comprometer com relação a isso. Um veículo, que ele vai ter uma situação de mudança de velocidade e essa mudança de velocidade vai levar o passageiro que está sem cinto sendo arremessado para frente. E dependendo da sua velocidade e do seu peso, você pode ter aí 15 vezes mais o seu impacto em peso em relação à situação que você está. E normalmente esse impacto aqui, ele te leva o quê? Numa lesão de pescoço, ou mesmo você pode sair do veículo. A gente já teve vários históricos de pessoas que se comprometeram e até mesmo um acidente gravíssimo, não pelo acidente do carro, e sim porque eles foram lançados para fora do veículo. Então, isto é uma situação gravíssima, não utilizar o cinto de segurança. Então, isso é risco de vida. Então, a mesma situação aqui, você tem uma mudança de velocidade e se você não estiver ancorado com seu cinto de segurança, você vai ser arremessado contra o painel ou contra o para-brisa e vai sofrer, às vezes, uma lesão muito maior do que o próprio acidente que você estava envolvido. Falando ainda da inércia em movimento, agora eu quero que você pense na sua carga. Dependendo da sua carga, é uma situação que você pode administrar melhor ou não e como está. Porque cada carga que você vai ter um ponto aqui, ponto de gravidade, e esse ponto vai se somar em um determinado ponto da sua carga. E essa carga, como nós falamos, da mesma forma que você não está com cinto de segurança, se essa carga não estiver bem ancorada, bem amarrada, numa mudança de velocidade, essa carga vai se deslocar. E aí pode ser até um acidente fatal para o motorista. Veja essa situação aqui também. Essa carga estava mal ancorada, mal presa. Esta aqui é a mesma situação. Isso nós estamos falando, gente, não é de mudança de velocidade muito brusca. Presta atenção nesta imagem que você vai ver que a mudança de frenar, a mudança de velocidade foi tão pequena, mas a inércia que estava potencializada na carga estava muito grande. Então preste atenção nessa situação aqui. Olha lá, ele nem variou muito a sua velocidade, mas os postes estavam mal amarrados, não estava amarrado, e aí, conclusão, todos vieram para frente, colocando em risco aí até a vida do motorista ou mesmo do passageiro. Então, você precisa ter uma preocupação muito grande com a sua carga. Veja novamente, é uma situação crítica, uma situação que você não pode deixar de prestar atenção no envolvimento da sua carga. Por isso, gente, você precisa andar o mais tempo possível numa velocidade constante e numa aceleração constante. Essa talvez seja a melhor dica de todo o curso. Você lembra quando eu comentei da Terra? A Terra está girando e nós estamos aí por volta de 1.550 km por hora. Ela está numa velocidade constante, gastando zero de energia. E por que ela faz isso? Porque ela não tem mudança de velocidade, ela não tem aceleração e ela não tem gasto de energia. Então, quanto mais você se manter na velocidade constante,
mais você vai poupar combustível. A velocidade constante vai fazer toda a diferença na sua economia daqui para frente. Outra coisa que muita gente desconhece é o efeito L no seu caminhão. Um efeito L no seu caminhão, ela é provocado o quê? Pela inércia. Quando você tem os dois veículos andando na mesma inércia, né, os dois veículos que eu digo aqui, cavalo e carreta, atrelado, os dois estão na mesma inércia. Quando eu tenho uma desaceleração muito forte da parte frontal, a parte traseira, a inércia que está potencializado ali, faz com que eu tenha um empurrão e aí eu tenho um efeito L, e aí levando o motorista aí a um acidente. Então, seja cauteloso principalmente com o uso do freio motor. Em pistas escorregadias, né, tenha muito cuidado de utilizar o freio motor. Por que o freio motor? Quando você aciona o freio motor, você está fazendo um retardamento somente do eixo de tração. E quando você retarda só o eixo de tração, você retardou somente a inércia do seu cavalo. A inércia que está potencializada na sua carreta vai te empurrar. Por isso que, se você estiver numa pista escorregadia, você vai fazer o quê? Utilizar os seus freios de serviço normal, porque todas as rodas freiam proporcionalmente, dando muito mais segurança numa pista escorregadia. Então fique atento com relação a isso e, como eu sempre falo, dirija com muita previsibilidade, porque assim você pode evitar muitos acidentes. Então perceba, a carreta vai entrar numa curva e ela já vai estar em ponto de tombamento. E o motorista entrando no L, é muito difícil ele corrigir. Principalmente se ele não tem espaço para fazer isso. Você vai ver que, a hora que ele entra na curva, que ele vai fazer a redução, provavelmente aqui com o freio motor, o que aconteceu? A carreta que está vindo atrás, potencializada com a energia que tinha, vai empurrar o cavalo. E aí ele entra no efeito canivete ou no efeito L. E aí eu tenho uma fatalidade, né, dentro de todo o acidente. Então, para você evitar isso, você precisa dirigir com muita previsibilidade. Só assim você vai conseguir administrar aí a sua situação. Então, a dica do freio motor, utilize com cautela, principalmente em dias de chuvas ou em pistas escorregadias. E aqui, gente, eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe, que isso vai fazer muita diferença. O ideal é você trazer a sua condução no mais uniforme possível, porque aquele motorista que dirige não de maneira uniforme ou de uma maneira desleixada, ele está toda hora brigando aí com a inércia, né, com as resistências, com as forças. Então, quanto mais você tiver uma aceleração suave, uma uniformidade na sua condução, menos energia você vai estar gastando. E aí, menos energia é menos combustível para você deslocar esse caminhão de um ponto para o outro. É assim que você vai conduzir agora o seu caminhão de uma maneira inteligente e moderna. Outra coisa é quando eu tenho a inércia numa mudança de direção, principalmente em curva. E a curva, só que fazendo um parênteses rápido, se você pega um carro de Fórmula 1, que ele é muito baixinho, ele faz uma curva a 200 km por hora. Um caminhão, se talvez ele fizer uma curva a 20 km por hora, ele tomba. Por quê? O nosso centro de gravidade está muito alto em relação ao carro. Vamos entender como funciona isso. Você já transportou uma geladeira um dia? Então pega o seu carrinho de mão, tenta transportar uma geladeira, mas com ela em pé. É muito difícil você equilibrar essa geladeira com ela em pé? É, porque o centro de gravidade dessa geladeira está muito alto. Agora, para eu transportar essa geladeira de uma maneira segura, o que eu tenho que fazer? Baixar o centro de gravidade e aí eu consigo, com total equilíbrio, transportar essa geladeira. Aí sim você fez o quê?
trouxe o seu centro de gravidade mais próximo do chão. Foi o que o carro de Fórmula 1 fez. Aí eu posso aumentar a minha velocidade. Então é assim que você vai ter cautela daqui para frente com relação à sua carga e para evitar tombamento. Porque toda a massa que eu tenho envolvida na sua carga, ele tem um centro de gravidade. E esse centro de gravidade pode deslocar dependendo da situação que você tem. Vamos ver isso com mais detalhes agora. E principalmente o tipo de carga que você tem. Se eu tenho uma carga líquida, por exemplo, a todo momento ela está mudando o seu ponto aqui de gravidade. Se eu tenho uma carga tipo gancheira, e se eu tenho carga viva, né? Você lembra do ônibus lá? Cada vez que ele mudava de direção, você também acompanhava, tentando corrigir a força da inércia que estava contrário. Então é desta maneira que você tem que pensar, dependendo da carga que você está levando aí o seu veículo. E uma coisa que é interessante, gente, eu posso ter uma combinação de efeitos e de força levando a um tombamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma inclinação da rodovia, eu tenho uma força de descida, eu tenho a força centrífuga atuando, tenho as forças tangenciais e a velocidade em curva. Então, tudo isso pode ser uma somatória para te levar a um tombamento. Então, vamos analisar uma situação dessa aqui, por exemplo. Eu tenho uma altura excessiva, eu tenho aqui um pavimento irregular, eu tenho uma carga totalmente estável, tenho aqui uma suspensão que não está muito boa e eu tenho um centro de gravidade que vai ser deslocado e aí eu tenho o quê? Uma fatalidade. Eu tenho um tombamento. Eu não tenho como segurar mais esse ponto aqui. Dá uma olhada nisso aqui, porque às vezes motoristas falam assim, mas eu não estava nem em velocidade. Você não precisa estar numa velocidade. Você pode ter esta combinação naquele momento e isso vai te levar a um tombamento. Então, quando eu tenho uma situação como esta aqui, você pode ter aí um tombamento inevitável. Então, presta atenção nessa situação aqui. Então, eu tenho o quê? Uma carga alta, uma suspensão ruim, um pavimento inclinado, minha velocidade não está tão grande, mas a situação aqui vai me levar a um tombamento inevitável. Então presta atenção nessa situação. E perceba que o motorista não estava percebendo que o caminhão já estava em tombamento. Então são situações que, na maioria das vezes, o tombamento o motorista não percebe. Então por isso que a previsibilidade faz muita diferença na hora da condução. Então a dica aqui, o que é? Observe sempre a situação do seu veículo e da sua carga. Porque o seu ponto de gravidade pode te levar a um tombamento. Então você precisa conhecer muito bem o seu veículo, aonde você vai rodar e como está a sua carga. Se ela está bem ancorada, bem amarrada, se é uma carga que se movimenta ou não. Então é mais uma dica aí para você no seu dia a dia. Outra coisa que eu quero falar com vocês agora é sobre a força da gravidade. Como a força da gravidade atua e como você, motorista, poderá utilizar ela e tirar a máxima economia com total segurança na sua condução. A força da gravidade, o princípio dela é o quê? Que todos os corpos são atraídos para o centro da Terra, ou seja, os corpos menores são atraídos pelos corpos maiores. E aqui eu tenho o quê? A força da gravidade atuando quando você está numa descida ou quando você está numa subida. Das duas maneiras, eu tenho a força te puxando para baixo.
Então, quando você está na descida, ela está a seu favor, você pode administrar ela. E quando ela está na subida, ela está contra o seu movimento, e aí eu preciso administrar. Por isso que a gente sempre fala para você evitar a troca de marcha numa subida, porque é uma condição muito crítica, porque dependendo da sua inclinação e do seu peso, às vezes você não tem um tempo hábil para fazer a troca de marcha. Porque este contagiro, quando você está fazendo a troca de marcha na subida, ele deixa de contar o giro e passa a ser um contador de tempo. Por isso que você sobe um pouco o giro para ganhar tempo para fazer essa troca de marcha. Então, vai depender do seu peso e da inclinação, você vai subir mais ou menos esse giro. Então, por isso que aqui não tem uma regra certa. A regra é: evite troca de marcha na subida. Conseguiu achar a marcha correta? Vai com ela até o final da subida. Isso que é a dica boa. E no plano, quem atua é a inércia. Porque a força da gravidade, ela tem aqui uma força normal que anula a força da gravidade. Então, no plano, quem está atuando é a força da inércia. Então, aqui você já começa a perceber que as duas forças é muito fácil para você começar a administrar. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Quanto que eu gasto de energia para mudar essa esfera daqui para cá? Então, essa esfera daqui para cá, praticamente eu não gastei nada de energia. E um detalhe, deste ponto que você começou a utilizar a inércia numa descida, até aquele outro ponto da subida, vai ser praticamente o mesmo ganho. A mesma coisa aqui, ó. Você utilizou todo o potencial da força da gravidade a seu favor. Então, se essa força é de graça, é o 0,800 para você, por que você não pode fazer isso com o seu veículo? Com o seu caminhão, com o seu ônibus? Aí você vai estar contribuindo para quê? Consumo zero, contribuindo para o meio ambiente, menos consumo de combustível. Só que aqui nós não estamos falando em você descer desengrenado. Aqui nós estamos falando em descer com muita responsabilidade, com total segurança. Sempre engrenado e aproveitando as forças a seu favor, utilizando os freios auxiliares, como manda a regra da boa condução. Como é que você vai aproveitar todas as forças em todos os pontos que você está da rodovia? E aí vai a dica mais importante. Dirigir com muita previsibilidade, você vai estar sempre um passo à frente e sempre a uma distância de segmento que você consiga tomar decisões e executar toda a sua parte de frenagem planejada para utilizar todas essas forças a seu favor. Só assim você vai ter um bom aproveitamento do seu veículo. Então vamos ver isso agora passo a passo, como você vai fazer. Então eu tenho aqui, na primeira situação é numa subida. Então numa subida, como eu comentei, eu tenho duas variáveis aqui. Eu tenho a variável da inclinação e a variável do peso. E a força da gravidade me puxando para baixo. Eu vou manter o quê? O giro num terço da faixa verde, uma aceleração constante e a pressão do turbo a mais baixa possível. Assim eu vou subir na máxima economia. Veja esse exemplo aqui, como eu subo uma serra. Estou aqui, ó, num giro administrável, um terço da faixa verde, subi numa serra de 5% de inclinação, com um veículo com 54 toneladas de PBTC, uma pressão de turbina muito baixa, e aí eu tenho aí um consumo, lógico, considerável na subida de serra, mas com total administração. E como eu falei, a cada ponto desse você precisa tomar uma decisão. Por isso que em todo momento você vai interagir com o seu carro. Todo momento você vai ter que interagir, e não é só colocar o veículo no automático e sair dirigindo. Você vai ter que interagir a todo momento
para trazer o carro para o ponto mais econômico. Então aqui eu tenho o quê? O final da subida, quem vai trabalhar aqui? A inércia. Você dá uma aliviada no pé e deixa a inércia terminar o ponto para você. Na sequência eu tenho o quê? Uma reta. Nessa reta, a inércia vai estar trabalhando a seu favor, você vai buscar 1/3 da faixa verde, vai buscar o piloto automático. Por que o piloto automático? O piloto automático neste ponto vai te trazer o quê? Para uma velocidade constante. Ele é muito mais preciso que você. Por isso que numa reta plana você pode usar o piloto automático. E uma aceleração constante. Então aqui está o segredo da condução. Aceleração constante e velocidade constante. O próximo ponto que seria, quando eu estiver começando a descer, o que eu faço? Dou uma aliviada no pé, entro com o e-roll, se eu tiver este opcional no meu veículo, deixo o giro cair, e aí, a hora que eu potencializar a energia desse veículo, aí você vai administrando a sua velocidade, né? Eu tenho o quê? Uma redução de marcha, tiro o pé, reduzo a marcha, freio o motor, trago o giro para o ponto mais forte do freio motor e vou administrando a minha descida. Vocês perceberam que até o momento, o único foco que eu trouxe vocês é onde? No conta-giro. Porque a velocidade é a velocidade da pista, a velocidade do trecho. A sua condução tem que estar no foco do conta-giro. Aqui é a mesma situação. A hora que eu estiver no final da descida, o que eu vou fazer? Eu posso entrar com o e-roll novamente, entro com uma pequena aceleração, porque eu vou potencializar a inércia novamente nesse veículo. Eu venho para o giro mais alto aqui dentro da faixa verde e começo a subir embalado. Aí eu consigo trazer por uma condução. Lembra como eu comentei que a hora que você inicia aqui a sua inércia, ele vai também chegar naquele ponto da subida, no mesmo ponto que você iniciou. Então, se você atrasou muito, você ganha pouco. Se você conseguiu ganhar muito, você vai ganhar bastante energia na subida. Então, é assim que você vai administrar o seu veículo como se fosse um carrinho de mão. Quando você vai subir com o carrinho de mão numa rampa, você não dá aquela embalo? É aqui que você vai fazer. É aqui neste ponto. Então você vai dirigir o seu caminhão igualzinho você dirige um carrinho de mão. E finalizando o ciclo, a mesma situação da subida. Eu tenho aqui a força da gravidade, 1/3 da faixa verde, uma aceleração constante e menor pressão do turbo possível. É assim que você vai conduzir o seu veículo de uma maneira moderna e inteligente daqui para frente, sendo o melhor motorista, mais econômico, dirigindo com mais segurança. E aí vem a lição de casa para você. E a lição de casa diz o seguinte: quanto que você consegue agora mudar o seu estilo de conduzir por uma condução muito mais moderna, aproveitando todas as forças a seu favor, essa força que está de graça aí para nós. Porque só assim você vai conseguir ser um motorista mais econômico e dirigir com mais segurança. E anote numa planilha as suas médias e quanto que você está evoluindo. Só assim você vai saber da onde você está, para onde você vai. Então fica aí essa dica, eu acho que você gostou muito dessa aula e a gente se vê nas próximas aulas desse curso online que vai fazer a diferença para você daqui para frente como um profissional. Até mais!